Quando eu vim para a América, e a gente era uma família bem chegada um com o outro, e gostávamos de estar sempre em contato um com o outro. Mas naquela época, 1979, ligação para o Brasil era caríssima. Nós não tínhamos condições de ligar. E não sei se você lembra, no Brasil o telefone era propriedade, papel passado, valia dinheiro. Nem todo mundo tinha telefone. E era difícil falar com o Brasil, e eu tinha um grande desejo de falar com os meus pais, com meus irmãos e com meus amigos. Eu tinha 17 anos quando saí de lá. Quando a gente queria realmente saber alguma coisa, ligava rapidinho, falava 1, 2 minutos. Se precisava realmente ter uma resposta rápida, a gente usava um telegrama. Existia telegrama naquela época. Mas a forma mais comum da gente se comunicar era através de cartas. Eu não sei se você lembra, os envelopes tinham a cor do Brasil, verde e amarelo. E a gente escrevia uma carta, 2, 3, 4 páginas. Botava no envelope, pagava o selo, enviava. 15 dias chegava no Brasil. Se a pessoa lesse e respondesse imediatamente, eram mais 15 dias para voltar. E a gente então, de mês a mês, sabia o que estava acontecendo. Qual foi a última vez que você escreveu uma carta à mão? Não estou falando de e-mail, nem de torpedos de mensagem por telefone, mas uma carta à mão. Já tem tempo, né? Não, 3 meses, que legal, 3 meses. Tem gente geralmente que tem pouco tempo. Eu já não tenho muito tempo. Eu estava vendo um filme em que esse casal, eram estudantes numa faculdade, e ela disse para o namorado assim: eu só aceito carta à mão. Então, se você está namorando alguém, exige isso dele aí para o Valentine, né? Só a mão. E então ele tinha que escrever carta à mão. A gente perdeu isso com o tempo. A minha irmã escreveu uma carta para Deus, isso é legal demais. Mas geralmente uma carta um para o outro. E-mail é muito mais rápido, é bem mais rápido. Você fala aqui, manda para lá. Hoje nós vamos estar estudando 7 cartas. 7 cartas de autoria do Senhor Jesus Cristo, para 7 igrejas. Isso faz parte do nosso estudo e meditação no livro de Apocalipse durante os meses de fevereiro e março. Nós resolvemos, e se você está participando de um pequeno grupo, semana passada nós passamos para você uma folha com perguntas para discutir durante a semana, mas essa semana nós fizemos um manual, nós preparamos um manual com 7 lições. Ele foi preparado primeiro em inglês e imediatamente nós fizemos a tradução para o português, e ele está na livraria da igreja. Nesse estudo, é um estudo muito prático que você pode usar para o seu pequeno grupo. Nós temos várias pessoas participando do pequeno grupo. Você recebeu um e-mail do coordenador essa semana. Se você está fazendo um pequeno grupo, deixa-nos saber, dá um feedback aí para a gente saber o que está acontecendo. Muito importante você responder, e você pode pegar na livraria da igreja esse manual logo após o culto. Existem vários livros na Bíblia que falam a respeito da bênção de meditar na palavra de Deus. Mas de todos os livros da Bíblia, Apocalipse é o único livro que diz: leia-me e você será abençoada. Você pode ler que você vai ser abençoado. Esse livro, como eu disse para vocês, é um livro que foi escrito para trazer esperança a um povo sofrido. Um povo que passava por um momento difícil na sua história, um dos momentos mais lindos da história da igreja. Teve momentos tristes na história da igreja, a Idade Média, idade de vergonha por o que aconteceu na igreja, teve momentos tristes na história da igreja. Mas houve momentos históricos em que a igreja se portou de uma forma linda, e esse foi um dos momentos como esse, finalzinho do 1º século, mais ou menos ano 90, 95, Domiciano era o imperador, e ele exigia adoração a ele. A palavra kurios, que é a palavra para senhor no grego, era uma palavra muito querida para os cristãos da época. Eles só aplicavam a ela para o Senhor Jesus. Quando o imperador de Roma disse assim: vocês têm que me adorar como Theosen, como kurios, como Deus e como Senhor, eles disseram: de maneira nenhuma. E por isso eles sofriam grande aflição, grande pressão, grande perseguição, e esse livro foi escrito para trazer essa esperança.
Eu disse para vocês, é importante repetir, que esse é um livro cheio de símbolos. A simbologia é importante, os números são importantes, porque os símbolos são chaves para você entender a mensagem de esperança desse livro. Se você for um aluno do IBMP, um estudante da Bíblia, e eu pergunto para você assim, e deixa eu saber quantas pessoas sabem essa resposta. Quantas epístolas, e eu não quero que você responda, só quero saber se você sabe a resposta. Quantas epístolas nós temos no Novo Testamento? A resposta é 21 epístolas. E aí você diz assim, são 13 de Paulo, uma anônima, que é Hebreus, e nós temos mais 7 de vários outros autores. Você tem João, você tem Pedro, você tem Tiago e Judas. E o seminarista vai responder, são 21 epístolas na Bíblia. E geralmente nós nunca vamos contar com essas 7 cartas que Jesus escreve, ou ele não escreve, ele dita, mas de autoria do Senhor Jesus no livro de Apocalipse. Essas cartas compreendem o capítulo 2 e 3. Eu falei para vocês que são 22 capítulos. Nós não vamos estar estudando versículo por versículo, é impossível em 8 semanas. O meu objetivo é uma mensagem prática, uma mensagem de esperança, e a gente durante a semana nos pequenos grupos, a gente tenta estudar um pouquinho mais e entender um pouco mais sobre a simbologia. Eu quero começar pedindo a você para olhar para as telas que estão ao meu lado direito e esquerdo para a leitura do capítulo número 1. Revelação de Jesus Cristo, esse capítulo nós lemos na semana passada, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, aí está a bênção. Felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era, que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, preste atenção nessa palavra, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, no domingo, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva no livro que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando, me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face é como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Eu li essa mesma passagem, fui até o final do capítulo na semana passada, mas eu escolhi ler essa passagem de novo hoje, parte dela, por 2 razões. Porque nessa passagem você não só tem a introdução do livro, mas você tem a menção das 7 igrejas que fazem parte do capítulo 2 e 3. 2 e 3 de Apocalipse são as 7 cartas às 7 igrejas da província da Ásia. A segunda razão que eu coloco essa passagem para vocês é porque nós temos aí, e está ainda para vocês, a descrição de Jesus Cristo, nessa visão que ele tem, que ela é totalmente simbólica, que nós vamos olhar novamente, porque cada carta faz menção
desta visão de Jesus Cristo. A pergunta que a gente tem logo de início é: por que 7 cartas a estas 7 igrejas? Haviam outras igrejas na época. Aliás, haviam igrejas muito mais importantes do que essas 7 igrejas, pelo menos no pensamento humano. Por exemplo, a igreja de Jerusalém era a primeira igreja. A igreja de Antioquia, talvez a igreja mais influente da época, era a igreja de Antioquia. E a igreja de Roma? Havia uma igreja forte em Roma. Igreja em Corinto, igreja na Galácia, igreja em Colosso, igreja em Filipos. Por que essas cartas não foram enviadas a essas igrejas de mais nome e simplesmente a igrejas obscuras, cidades obscuras, com exceção talvez de Éfeso? A maioria delas nós nunca ouvimos antes, até agora. Por que Jesus escolhe enviar essas 7 cartas a essas 7 igrejas? E a resposta tem a ver com a simbologia do livro. 7, na verdade, é um número usado em todo o livro de Apocalipse. 7 espíritos, 7 igrejas, 7 olhos, 7 chifres, 7 trombetas, 7 selos, 7 vasos. Você vai encontrar 7 em todo o livro de Apocalipse. 7 não é para ser interpretado de forma literal. 7 é um número de coisas completas, é um número de perfeição, é um número de totalidade. Então, essas 7 igrejas, elas representam todas as igrejas, um total de igrejas. Sim, essas igrejas e cidades eram reais, que existiam na Ásia Menor, na Turquia atual. Das 7, ainda uma cidade existe na Turquia no dia de hoje. Mas essa era a região em que João morava. João viveu em Éfeso durante os seus últimos anos, por muitos anos. Então, ele está escrevendo para um grupo de pessoas da onde ele morava, da onde ele estava familiar, aonde ele ministrava. E a razão, então, que essas 7 igrejas foram escolhidas, não só porque elas representam todas as outras igrejas, como nós vamos ver, mas eram igrejas familiar a João, o autor do livro. Essas igrejas, como disse, representam todas as igrejas, e nós sabemos disso por 2 razões. Primeiro, pelo uso do número 7, mas também você vai notar que todas as cartas terminam com essa frase: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Plural. O uso do plural está mostrando para nós que cada mensagem não é somente para uma igreja em particular, mas para todas as igrejas. Na verdade, essa é uma carta para a igreja Mensagem de Paz. Essa é uma carta para a nossa igreja no dia de hoje. Segundo, a mensagem de cada carta é uma mensagem universal. Porque, olha o que diz em cada carta: aquele que tem ouvidos, ouça. Repita comigo essa frase: aquele que tem ouvidos, ouça. Olhe para o lado direito e para a esquerda, para o irmão que está ao seu lado direito e esquerda. Você nota um ouvido, uma orelha nele? Quem é aqui que não tem ouvido, irmãos? Todo mundo tem ouvido. Por que então esse termo, aquele que tem ouvidos, ouça? Porque essa carta é para todos nós. Elas não são cartas somente para igrejas. Elas são cartas para todo mundo que tem ouvido, para todo mundo que consegue escutar. Essa carta não é só para a igreja Mensagem de Paz. Essa carta é para o Humberto. Essa carta é para a Miriam. Essa carta é para o Ignaldo. Essa carta é para o Flávio. Essa carta é para mim. Essa carta é para você. Você pode dizer amém por isso? Uma coisa linda que nós não temos tempo. Nós não temos tempo para desenvolver isso, mas se você estudar essas 7 cartas, você vai ver que elas, de uma forma tremenda e exata, representam 7 períodos da igreja na face da terra. A primeira carta, Éfeso, representa a igreja dos primeiros séculos. E cada igreja representa de uma forma tremenda. E até a ordem delas são profética, é profética. A ordem que foi escrita é profética. E cada igreja representa uma era da igreja. E, diga-se de passagem, eu não tenho tempo para falar, mas não tenho dúvida nenhuma que nós estamos vivendo na época da igreja de Laodiceia. A última das 7 igrejas, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Ainda como introdução, vamos olhar 6 coisinhas importantes
na forma que essas cartas são enviadas. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, antes de nós entrarmos na mensagem de hoje, é o fato que todas as cartas foram dirigidas ao anjo da igreja. Eu disse na semana passada que Jesus chama o pastor da igreja de anjo. Então, eu queria ser consagrado ao anjo Fernando aí, um dia desse aí, né? Eu preguei no domingo passado, e um irmão que assistiu a mensagem lá no Brasil, ele escreveu para mim na segunda-feira: Anjo Fernando. Eu falei, assistiu a mensagem. Aí ele pediu oração e a gente orou por ele. Mas é interessante que, e eu não estou puxando sardinha para o meu lado não, tá, irmãos? Hoje eu sou o pastor da igreja, outro dia pode ser outro. Mas Jesus respeita liderança. Jesus respeita isso. A Bíblia diz que quando Jesus quis enviar uma carta para a igreja, ele enviou ao anjo da igreja. A palavra anjo é a palavra angelos, mensageiro, que faz a referência do líder da igreja. Deus coloca na igreja uma liderança. A liderança não é perfeita porque são pessoas humanas, mas Jesus diz no capítulo 1 que ele tem nas suas mãos os seus anjos, ele tem na sua mão todas as estrelas que são os anjos da igreja. É importante a gente aprender com Jesus de respeitar liderança delegada por ele na igreja. Nunca se levante contra um homem ou uma mulher de Deus que Deus colocou como pastor de uma igreja. Se você não pode se submeter, saia, mas nunca se levante, nunca tenha uma palavra rebelde, nunca se levante para trazer divisão, porque isso é uma tremenda maldição. Se você não concorda, ora, Deus vai tratar, Deus vai mudar, mas respeite e honre a liderança que Jesus estabelece na igreja. Jesus então envia a carta para a igreja através do anjo da igreja, através do mensageiro da igreja. E toda carta tem características em comum. Primeiro tem a descrição de Jesus. Ele sempre começa dizendo quem ele é. Depois ele fala sobre o que eles estão fazendo direito. Depois o que eles estão fazendo errado. Depois ele exorta e depois ele traz uma promessa. Todas as cartas da mesma forma. Duas delas não tem nada de ruim para falar. E duas delas não tem nada de bom para falar. Mas ele tenta, pelo menos, dar uma palavra de exortação e de parabenização a cada uma das igrejas. Vamos então hoje falar sobre a mensagem. Eu pensei muito nessa mensagem. Eu trabalhei nela, literalmente, 2 dias inteiros. Mais de 24 horas eu trabalhei nessa mensagem através de toda a semana. E sexta-feira eu estava no meu gabinete, o pastor Tade entrou e disse assim: você está trabalhando na mensagem? Eu disse: não está fluindo, não estou conseguindo. E literalmente eu terminei ela essa manhã. Mas eu creio que é uma palavra de Deus para nós essa manhã. O título da mensagem é Como Ter Esperança, apesar das circunstâncias. Eu disse para vocês que essas igrejas eram igrejas que representam pessoas que viviam no primeiro século, que estavam sofrendo grande pressão. E cada igreja, cada pastor, cada membro reagia de forma diferente a esta pressão. É importante você entender isso. Todas estavam na mesma área, Ásia Menor. Todas passavam por circunstâncias semelhantes. Todas se levantavam contra um decreto do imperador romano de adoração a ele como Deus e Senhor. As circunstâncias eram praticamente a mesma para todos. Mas a forma que eles reagiam às circunstâncias que eles viviam, à pressão que eles viviam, era diferente entre igreja e igreja, entre pessoa e pessoa. Eu vi alguém dizer uma vez, não sei se não daria crédito, que o importante não é o que acontece comigo, mas o que acontece em mim. O importante não são as circunstâncias, mas como eu reajo a essas circunstâncias. A situação econômica é a mesma para todos, mas nós reagimos de forma diferente. A situação legal de muitas pessoas é a mesma para a maioria das pessoas, mas a forma que reagimos é diferente. Todos nós passaremos por situações difíceis que vão testar o nosso caráter, testar a nossa fé. Mas como é que nós reagimos a essas situações? Então, nós temos aqui 7 igrejas passando pelas mesmas coisas e as 7 igrejas reagem de forma diferente. Por exemplo, a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, a forma que ela reage a essa perseguição do imperador
esse sofrimento, essa pressão, a forma que eles reagem é deixando o primeiro amor, é esquecendo de onde eles vieram, é esquecendo do passado e do que Cristo fez por eles. A pressão fez-os esquecer. A igreja de Esmirna, por exemplo, passando a mesma circunstância, perdeu o ânimo, ficou com medo. E a verdade é que quando você lê a carta a Esmirna, você vai entender que a perseguição ia aumentar. E aí com isso o medo aumentou mais ainda. Como é que eles reagiram à perseguição? Com medo, desencorajado, sem ânimo. As duas próximas igrejas, Pérgamo e Tiatira, quando eles começaram a passar por aquela pressão, quando o negócio apertou, quando o imperador veio atrás deles dizendo, vou matar vocês, sabe o que eles fizeram? Eles negociaram a fé, eles se comprometeram com o mundo, eles negaram o que criam e aos poucos estavam voltando para a velha maneira de viver. Em outras palavras, eles disseram, se Deus não pode nos guardar, não vale a pena ser crente. E aos poucos eles foram abandonando a fé e negociando com o pecado. Sardes, uma outra igreja, a reação dela é perder o vigor. Ela aos poucos, através do problema, em vez dela correr para Deus, em vez dela correr para os pés do Senhor, em vez dela correr para o altar, ela perde o vigor, ela perde o desejo de lutar, ela morre espiritualmente. Na igreja de Sardes só havia um pequeno remanescente que dizia, vamos continuar, vamos servir a Deus, mas a maioria estava frio espiritualmente e morto espiritualmente. A igreja de Laodiceia, para estes, a perseguição era menor. Por alguma razão, o imperador poupou a cidade de Laodiceia de uma perseguição maior. Por isso esses irmãos não estavam sofrendo como os outros. A perseguição existia, mas não era tão óbvia. E então, eles ficaram cheios de si. Eles achavam que eles eram melhor do que os outros. Eles tinham autoconfiança. Eles se tornaram egocêntricos, achando que sozinhos podiam vencer, já que não sofriam como os outros. Somente uma igreja, que foi a igreja de Filadélfia, permaneceu fiel, apesar das circunstâncias. Somente Filadélfia olhou para Jesus e não para as circunstâncias. Somente Filadélfia não perdeu a esperança e nem perdeu a fé. Eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês, uma pergunta importantíssima. Como é que você age baixo pressão, baixo perseguição, baixo sofrimento? Quando você recebe uma notícia que você perdeu o trabalho, quando você recebe uma notícia que alguém no Brasil que você ama está doente e você não pode ir lá, quando você recebe uma notícia que o seu filho ou sua filha está vivendo um estilo de vida contrário àquilo que você ensinou, quando o seu casamento está à beira da falência e você está perto de um divórcio, quando o médico diz que você tem uma doença incurável, como é que você vai reagir a isto? Será que nós vamos negociar a nossa fé? Será que nós vamos desistir? Será que nós vamos comprometermos com o mundo, negociarmos? Reagiremos de forma desanimada? Vamos permitir que as circunstâncias roubem a nossa fé, a nossa força e a nossa energia? Vamos acusar a Deus e acusar a igreja e aos irmãos? Vamos nos revoltar contra a palavra de Deus? Ou vamos permanecer fiel? Sexta-feira passada, no culto de esperança, pastor Max é encarregado desse culto e por sentir de Deus, ele tem a liberdade, eu dei a ele a direção desse culto, ele sentiu de pedir ao Valmir para pregar. E com muito respeito, a mensagem do Valmir não foi as mais eloquentes, não foi uma das mensagens mais fáceis de ser pregada. Mas eu estava sentado ali onde está o Fernando sentado, ouvindo a mensagem dele, e na minha mente eu dizia assim, o Valmir, a vida dele é a maior mensagem. Você conhece o Valmir e sabe a fidelidade desse homem com Deus e com essa igreja. E eu surdo o inimigo. E eu clamo o sangue de Jesus sobre a vida dele.
Mas ele, sua esposa, suas 2 filhas saem de novato toda sexta-feira e todo domingo de manhã para louvar a Deus nessa igreja. E vocês sabem o que ele tem passado na sua maneira, na sua saúde, o que os médicos têm dito, a luta que ele tem, e a gente acreditando. E quando ele, no final da mensagem, dizia assim: esperança nunca morre. Nossos olhos não estão nas circunstâncias, nossos olhos estão no Senhor Jesus. Eu dizia: Senhor, graças a Ti eu sou saudável, Tu tens me dado saúde, eu não passei por o que Ele passou. E ouvir esse homem dizer para mim: a esperança nunca morre, olhe para Jesus e não para as circunstâncias, ministrou no meu coração. Quando nós passamos pelo incêndio na igreja, quando nós estávamos na warehouse, quando nós voltamos para o templo, e todos os dias, literalmente, irmãos, segunda a sexta eu chegava na igreja e tinha ou alguém aqui, ou alguém me ligando dizendo: paga, 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 vocês são crentes, você é pastor. E eu não tinha como pagar. Eu tirei um empréstimo na minha casa, pessoal. Fui à diretoria e disse assim: eu vou colocar o equity da minha casa aqui na igreja para ajudar. Eles falavam: você não pode fazer isso. Eu falei assim: eu vou fazer. Eu tirei $200 mil da minha casa e coloquei na igreja e disse assim: nós temos que pagar a dívida. Mas a nossa dívida era quase $1 milhão. Esses $200 mil foi assim. E todos os dias eu chorava e dizia: Senhor, tem misericórdia, eu não gosto de dever nada a ninguém. Faz um milagre, Senhor. Quando meu filho estava na China, ele ligava para a gente e dizia: pai, a pessoa do meu lado morreu dessa epidemia. E a gente dizia: o que meu filho está fazendo na China? Quando nós passamos por momentos difíceis na adolescência da nossa filha, todos nós passamos por momentos assim, gente. Todo mundo, nem sempre você vai ser acometido de uma enfermidade como o Valmir foi. Ontem eu estava lá em cima com os pastores tendo uma reunião e nós vimos o Neidmar passar aqui. E nós estávamos olhando de longe, seus filhos e suas filhas estudam aqui na escola, e vendo o corpo debilitado dele. E a gente dizia: Senhor, tem misericórdia. E teve um momento que ele estava ajoelhado ali, eu não sei se ele caiu ou se você estava orando, estava ajoelhado. Eu quero dizer para você o seguinte, gente, eu não sei o que Deus vai permitir a gente passar. Deus sabe o que você pode aguentar. A Bíblia diz que Deus não permite que a gente seja tentado, não provado, mas tentado acima daquilo que a gente pode suportar. Em Gênesis capítulo 22, eu estava lendo poucos dias atrás. Gênesis 22 começa assim: poucos dias depois, passando um tempo, Deus provou Abraão. Quantos já passaram por uma prova tremenda de Deus? Alguns de vocês podem levantar as 2 mãos e alguns até os pés. Prova. Deus provou Abraão. Não foi o diabo. Deus provou Abraão. Em uma dessas cartas diz assim: Satanás lançará alguns de vocês na prisão para os provar. Ok. Então Deus prova e Satanás também prova. Nós sabemos através do livro de Jó que a provação de Satanás sempre é com permissão de Deus. Mas o diabo também nos prova. Então, por que isso acontece? Alguém fala assim: mas Deus podia fazer uma coisa diferente, a gente podia ser salvo e viver uma vida ao mar de rosas, sentado numa rede eterna, embaixo de uma árvore eterna, tomando água de coco pela eternidade. Talvez um dia, todos nós seremos baianos no céu. Mas hoje não.
Deus disse na sua palavra, Deus não engana ninguém, irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte: é através de muitas aflições que nós entraremos no reino de Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia diz: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, não diz se, quando. Todo mundo passa pelo fogo, todo mundo passa pela água. A pergunta é: você vai afogar, você vai queimar, ou você vai sair purificado pelo sangue de Jesus? E a pergunta para nós é essa. A pergunta de Deus para nós é: quando você for provado, e todos nós seremos, enquanto estivermos na terra, seremos aprovados ou seremos reprovados? Então, Jesus traz essa carta para dizer para essa igreja como é que eles podiam ter esperança, apesar das circunstâncias. Eu noto nessas cartas, e agora que eu quero que você abra a sua Bíblia, capítulo 2 de Apocalipse. Nós não vamos ler tudo, é claro. Vamos ler parte. Como ter esperança apesar das circunstâncias? Primeiro, como nós agimos sob pressão? Como nós podemos ter esperança no momento em que estamos sendo pressionados? Eu encontro 4 coisas que eu quero mostrar para vocês, só 4 segredinhos aí. Como é que Jesus faz, irmãos? Já que esse povo estava sempre, presta atenção porque isso é importantíssimo, já que esse povo estava sendo pressionado, aflito, Jesus queria trazer esperança. Como é que Jesus trouxe esperança para um povo sofrido no meio de pressão? Primeira coisa que Jesus faz, número 1, ele lembra a eles quem ele é. Ele lembra a eles quem ele é. Todas as cartas começam com uma descrição de Jesus, descrição essa baseada no capítulo número 1 da visão que nós vimos no pequeno grupo e na semana passada. Ouça cada descrição. Estas são as palavras daquele que, olha, verso número 1, aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. O que Jesus está dizendo? Saiba quem eu sou. Eu tenho os líderes de vocês nas mãos, eu ando no meio da igreja de vocês. Jesus está dizendo: saiba que vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. Capítulo 2, verso 8. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Saiba que eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estou vivo e vivo para todo sempre. Capítulo 2, verso 12. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Naquela época eles sabiam que a espada de 2 gumes era a maior espada, era a maior arma que eles podiam ter. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, eu creio, que a espada é a palavra de Deus, é maior do que a espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e da divisão do espírito, das juntas e medula, é apta para discernir o coração do homem. Jesus está dizendo: eu tenho a palavra de Deus nas minhas mãos. Capítulo 2, verso 18. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Vimos na semana passada que chama de fogo fala da onisciência de Deus. Os pés como bronze reluzente fala do poderio de Deus, da onipotência de Deus. Jesus está lembrando: eu sou o Filho de Deus, eu tenho todo o poder, eu vejo todas as coisas. Capítulo 3, verso 1. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Está falando da divindade de Jesus, do fato dele ter o Espírito Santo com ele e através dele, e o Espírito Santo que ele enviou para as igrejas e para os líderes da igreja. Capítulo 3, verso 7, essa é maravilhosa, porque nessa Jesus tira uma ideia lá do Velho Testamento. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Queridos, pense bem, esses irmãos estão passando por perseguição.
Alguns desses irmãos estavam dentro de uma casa fechado, com medo. Jesus diz: não se preocupe, quem tem a chave não é o imperador, quem tem a chave sou eu. E o que eu abro ninguém fecha, e o que eu fecho ninguém abre. E por último, capítulo 3, verso 14. Essas são as palavras daquele que é a testemunha fiel e verdadeira. No original está o amém de Deus, o soberano da criação de Deus. Em outras palavras, se eu cuido do universo, eu posso cuidar de vocês. Primeira coisa que Jesus faz, ele lembra a eles quem ele é. Segunda coisa que Jesus faz, ele lembra a eles quem eles são. Muito interessante isso. Dizendo para eles que eles os conhecem, em 5 cartas. Sempre começa assim: conheço as suas obras. Em uma carta diz: conheço as suas aflições. Em uma carta diz: eu sei onde você vive. O que Jesus está tentando fazer, irmãos? Trazer esperança. De que forma? Vocês sabem quem eu sou? Deixa eu falar também quem vocês são. Eu conheço vocês. Eu sei tudo sobre vocês. Eu conheço as obras de vocês. Eu conheço o trabalho de vocês. Eu conheço as aflições de vocês. Eu conheço onde você mora, onde você vive. Jesus estava dizendo: eu sei tudo sobre você. Eu me importo com você. Eu sinto a sua dor. Eu sinto o seu sofrimento. Quando você está doente, eu choro com você. Eu conheço as limitações de vocês. Eu conheço o que vocês fazem para tentar me agradar e o que vocês fazem quando vocês me desobedecem. Eu sei tudo sobre vocês. A terceira coisa que Jesus faz, isso é maravilhoso, e eu amo isso. Jesus diz para eles o que eles precisam de ouvir, não o que eles querem ouvir. Uma vez, anos atrás, um irmão saiu da igreja. Eu fui visitá-lo. Na época ainda fazia aquelas visitas. Eu visitei aquele irmão: por que você saiu da igreja? Ele disse: porque eu queria que o senhor pregasse. Na época havia um pregador muito famoso. Hoje a igreja dele até já foi vendida. Era Crystal Cathedral, a catedral cristã lá em Garden Grove, no sul da Califórnia. Ele era muito conhecido, era uma das maiores igrejas, e ele só falava de coisa positiva. Ele diz assim: eu queria que o senhor pregasse como Robert Schuller, porque ele só fala aquilo que eu gosto de ouvir. Eu amo e eu tenho um respeito tremendo pelo trabalho de Joel Osteen, mas é mais ou menos, eu queria ouvir uma mensagem que sempre vai me levantar e que nunca vai me condenar. Deixa eu falar para você: se você acha que Mensagem de Paz é essa igreja, você está muito enganado. Na Mensagem de Paz você não vai ouvir o que você quer ouvir, mas eu prometo a você que você vai ouvir o que você precisa de ouvir. Eu levo muito a sério o púlpito, e todos os pastores que trabalham conosco levam muito a sério o nosso púlpito. E a gente crê de todo o coração que nós temos o oráculo de Deus. Essa mensagem mesmo, eu tenho gastado, como eu disse para vocês, dias preparando. Porque o meu desejo não é falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa de ouvir. E Jesus, então, vai trazer esperança para essas pessoas. Irmãos, a gente erra muito querendo trazer esperança, porque nós somos humanos, não é? Então, às vezes, uma pessoa, e eu quero que você entenda o que eu vou falar, tá? Uma pessoa, por exemplo, perde um trabalho. Aí a gente fala assim: não, clama, Jesus vai te dar de novo o trabalho. Você não sabe se Jesus quer dar de novo ou não. Nós cremos em cura divina. Nós cremos em cura divina. Mas às vezes a gente extrapola. O irmão está doente e fala assim: creia que Jesus vai te curar. Creia que Jesus vai te curar. E se Jesus não quiser curar, irmãos? Ah, pastor, isso é falta de fé. Não, não é isso que eu estou falando. É que a gente tem que ter cuidado para você só afirmar o que Deus mandou você afirmar. Às vezes, uma pessoa separa de outra e fala assim: não, Deus vai te dar de volta o teu esposo. Você não sabe se foi Deus que livrou essa pessoa desse esposo. Então, a gente tem que ter cuidado, irmão, para não falar o que a pessoa quer ouvir. Às vezes a gente quer, como é que chama isso? Amaciar o ego da pessoa. Fala coisa só para amaciar o ego. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser bruto, rude. Tem gente que fala assim: não, eu falo a verdade, doa quem doer. Não, você é bruto, você é rude, mal educado. A Bíblia fala de falar a verdade em amor. A gente aprende com Jesus. Jesus, ele falou a verdade em amor. Para a igreja, que era a igreja de Éfeso, que tinha perdido o primeiro amor, Jesus diz assim: olha, você perdeu o seu primeiro amor. Então, você precisa de se arrepender e voltar lá atrás e lembrar do que eu fiz por você, para que você possa praticar as primeiras obras novamente.
para a igreja que estava desencorajada e que ia passar por uma grande tribulação. Jesus diz assim: olha, vocês vão passar por uma grande tribulação de 10 dias. Esses 10 dias são muito importantes porque não são literais. 10 dias significa tem princípio e tem fim. É pouco, vai passar. E Jesus traz ânimo para eles. Para as duas igrejas que tinham se comprometido com o mundo, algumas tinham seguido a doutrina de Jezabel, outros a doutrina dos nicolaítas. Jesus diz assim: olha, se arrepende, hein? É melhor se arrepender. Senão eu vou vir a vocês e eu vou tratar com vocês. Jesus fala direto para eles. Para a igreja que estava morta espiritualmente, Jesus fala assim: olha, vocês estão no cemitério. Tem um grupinho aí que está orando ainda. Ouve esse grupinho que está orando e é melhor que vocês nasçam de novo, porque senão vai ser tarde demais. Ah, para aquela igreja de Laodiceia que estava cheia de si, achando que eles eram um presente de Deus para o mundo. Para essa, Jesus rasgou o verbo. Jesus disse assim: olha, sabe de uma coisa? Vocês estão me dando náusea. Eu quero vomitar vocês da minha boca. Vocês não são nem frio, nem quente, vocês são mornos. Jesus falou para ele: ah, mas isso traz esperança, porque Jesus falava a verdade em amor. Logo depois de Jesus falar: eu vou vomitar vocês da minha boca, Jesus fala assim: mas não se esqueça, eu repreendo aquele que eu amo e aquele que eu chamo por filho. É para essa igreja que Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém quiser me convidar, abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com eles. E para a igreja de Filadélfia, que era a igreja que servia a Deus em todo o coração e era fiel, Jesus disse assim: não se preocupe, a fidelidade de vocês será recompensada. Jesus falava o que eles precisavam de ouvir e não o que eles queriam de ouvir. A quarta maneira que Jesus traz esperança para eles: Jesus faz promessas para o vencedor. O vencedor em Apocalipse é aquele que chega até o fim. Como nós falamos, todas as cartas terminam com a frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em outras palavras, nós temos ouvidos. Essa palavra é universal, essa palavra é para nós. Vamos olhar essas 7 promessas novamente na sua Bíblia. Capítulo 2, verso 7. Primeiro, promessa: ao vencedor darei o direito, a palavra-chave aí é direito, de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Querido, isso é importante demais. Por quê? No Éden, no paraíso, havia 2 árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, não da árvore da vida. Quando eles pecaram, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que Deus, para que eles não comessem da árvore da vida, os expulsa do paraíso, por amor, porque Deus não queria que eles entrassem numa vida eterna condenados. Aí o que Jesus vem? Jesus vem, limpa-nos, salva-nos, e ele diz assim: agora quem vencer, quem passar por tribulação, sofrimento, for testado e for aprovado, pode voltar e entrar no paraíso e agora comer da árvore da vida. Agora você terá vida eterna. Capítulo 2, verso 11. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Capítulo 2, verso de número 17, desculpe, vamos voltar aqui. Ele diz o seguinte: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei, essa é maravilhoso, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que o recebe. Novamente, simbologia. Maná fala do pão celestial. Nós estamos lendo em Êxodo que o povo recebe o maná, mas agora é alimento espiritual. Pedra branca, na época, quando a pessoa era julgada e condenada, recebia uma pedra preta. Quando ela era absolvida, recebia uma pedra branca. Jesus está dizendo: eu vou dar comida espiritual, vocês estarão absolvidos na minha presença, pedra branca, vocês vão ter um novo nome, significa um novo caráter, vocês vão estar para sempre comigo. Lembra que essas pessoas estavam sendo perseguidas. Capítulo de número 2, verso de número 26 a 28. Aquele que vencer e fizer a minha vontade. Chave isso: vencer e fizer a minha vontade, porque isso é paralelismo. Então, para vencer, tem que fazer a vontade dele. Darei autoridade sobre as nações. Gente, esse povo estava sofrendo. Esse povo estava sofrendo sobre o imperador. Ele disse assim: não se preocupe, vai ter um dia que vocês vão reinar sobre o imperador, sobre Roma. Vocês vão reinar sobre todas as nações. E aí Jesus cita uma passagem do Velho Testamento,
Ele as governará com cetro de ferro, as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã, que é um sinal de autoridade. Jesus está dizendo para eles: vocês vão ter autoridade sobre as nações. Capítulo 3, verso 5. O vencedor será igualmente vestido de branco, falando de justiça. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, falando de vida eterna, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Uma referência à palavra de Jesus, que disse que a única forma de entrar no céu é através dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem me confessar perante os homens, eu confessarei perante o meu Pai que está nos céus. Jesus estava dizendo: se vocês forem fiéis, eu vou confessar vocês. Capítulo 3, verso 12. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Vocês serão propriedades de Deus. E para terminar, capítulo 3, verso de número 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Gente, esse povo estava sendo perseguido pelo imperador. Ele disse assim: vocês fiquem fiéis, porque vocês vão sentar no meu trono, não no trono do imperador romano, no meu trono, que é muito maior. Assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Você disse assim: pastor Fernando, o que isso tem a ver com a minha vida no dia de hoje? Então a gente traz a palavra de Deus para nós em 2013. O tempo mudou, mas o ser humano não. Nós passamos por testes, provas, tribulações e aflições. No dia a dia a nossa fé será provada, o nosso caráter será provado. No trabalho, Deus vai permitir que Satanás prove o seu caráter. Está chegando aí, dia 15 de abril, aqui na América, é o dia de fazer imposto. E quando você estiver fazendo aquele imposto, e a pergunta sair: quanto você ganhou? E você sabe que é baseado no que você ganha, que você paga imposto. Você tem uma escolha: você pode mentir e pagar menos, ou você pode falar a verdade e pagar mais e agradar ao Senhor. Quando você faz um formulário para qualquer coisa, buscando um benefício nesse país, você tem a escolha de falar a verdade ou mentir. Talvez ninguém vai descobrir a sua mentira, mas Deus está te provando. Quando você está na escola, seus amigos dizem: maconha ok, pode fumar à vontade, mas você sabe melhor. Ninguém vai saber que você vai fumar, mas Deus sabe. Quando você estiver num relacionamento e aquela tentação vier, e você sabe que adultério, que fornicação é contra a palavra de Deus, você tem a escolha de dizer não à carne e sim a Deus, ou dizer não a Deus e sim à carne. Quando você está na internet e aquela figura vem de pornográfica, ou você está numa sala de conversa e aquele espírito de encantamento vem para te tentar, você tem a escolha, como mulher, como homem, de dizer não ou sim. Eu e você seremos testados e provados todos os dias da nossa vida, enquanto estivermos aqui na terra. Algumas vezes a prova vem da parte de Deus, às vezes vem do diabo, e mesmo quando vem do diabo, Deus permite. A pergunta é: seremos aprovados ou reprovados? Como é que nós podemos ter esperança, apesar das circunstâncias? Duas coisinhas e com isso eu termino. Primeiro, saiba quem Jesus é. Toda vez que você vem na igreja, ou que você lê a Bíblia, que você vem a um dos nossos cultos, ou você estuda no pequeno grupo, nós estamos aprendendo quem Jesus é. Quando a gente conhece a Jesus, a gente sabe o que Ele pode fazer por nós. Ele nos mostra quem Ele é. Ele nos mostra que Ele nos conhece. Ele diz: eu sei que você está passando. Quando você está chorando, quando você está questionando, Ele entende isso de você. Ele nos diz o que precisamos de ouvir, não o que queremos ouvir. Ele nos mostra o que devemos de fazer, a recompensa de obedecer, o que acontecerá se o desobedecermos. Tudo isso Ele faz através da sua palavra e da sua igreja. Se você quer ser vencedor, se você quer ter esperança, conheça quem Jesus é. Segundo, você precisa de saber quem você é. Seja honesto. Precisamos ser honestos.
Saiba as suas limitações. Saiba as suas forças e fraquezas. Todos nós temos áreas na nossa vida que somos fortes e áreas na nossa vida que somos fracos. Você sabe as suas limitações? Você sabe a sua fraqueza? Você sabe aonde você tem que ficar firme ou quando você tem que correr, como José correu? Conheça você mesmo. A verdade é que todos nós seremos provados. E Jesus hoje envia essa carta para nós. A mensagem de hoje é uma carta de Jesus à Igreja Mensagem de Paz em 2013. A mensagem de hoje é uma carta de Jesus para mim e para você. Ele escreve essa carta e pergunta: como é que você vai responder a essa carta? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, por favor. Eu sinto a presença de Deus neste lugar de uma forma tremenda. Você que está em casa, a unção de Deus está aqui e está aí onde você está. Eu quero ministrar na sua vida. Aí onde você está, vá perante o seu computador, se ajoelhe e gaste um tempo com Deus. Eu queria que todos ficassem de pé e ainda de cabeças baixas e olhos fechados, mas de pé na presença de Deus. Eu quero fazer uma oração muito importante. Eu queria pedir que não tiver... Obrigado, queridos. Só o piano. Obrigado. Muito obrigado. Vocês estão certíssimos. Eu não falei nada com vocês, mas muito obrigado. Mas eu quero fazer algo diferente hoje. Eu quero terminar o culto em reflexão. Pura reflexão. E a razão que eu quero que o grupo de louvor esteja liberado é porque eu quero que eles também possam responder. Jesus está dizendo para nós o seguinte: no mundo vocês terão aflições, mas vocês precisam de ter ânimo. E hoje Ele nos mostrou como ter esperança quando passarmos por momentos difíceis. Eu vou fazer uma oração e depois eu vou abrir o altar. Eu queria convidar todas as pessoas que ouviram Deus falar. Não é a quantidade de tempo, é a qualidade de tempo. E que querem responder ao que Deus está falando nessa manhã, que venham para o altar e se ajoelhem, fiquem em pé, sentem. Ou se desejam, alguém pode orar por você. Mas por favor, me dê 2 minutos. O Espírito Santo me diz que há pessoas que estão aqui nesta manhã, que como a igreja de Éfeso, você tem esquecido das vitórias de Deus passadas. Você tem esquecido de onde você veio. De certa forma você deixou o seu primeiro amor devido a tudo que você tem passado. Há pessoas aqui que dizem, como eu orei por uma mãe depois do culto das 9h30, e quando eu abri o altar, ela veio com a sua filha e disse assim: pastor, ore por mim, eu não aguento mais. E há pessoas aqui que estão dizendo a mesma coisa: eu não estou aguentando mais, eu preciso que Deus venha a mim nesse momento e me mostre a luz no final do túnel, que me mostre a ponte em cima das águas. E como aquela igreja em Esmirna, você diz: eu não aguento mais, eu estou perdendo a minha força. Jesus vem te dizer nesse momento: isso vai passar. Isso vai passar. A rebeldia do seu filho ou da sua filha não vai continuar para sempre. Essa enfermidade não vai te vencer. Há pessoas aqui nesta manhã que têm negociado, porque as coisas apertaram, você aos poucos foi abandonando a tua fé, e você começou a negociar princípios, agindo de forma contrária à palavra de Deus, e justificando atitudes erradas através de justificativa na sua mente. E Jesus disse: se arrepende agora. Há pessoas que estão mortas espiritualmente. Com o passar do tempo, as aflições, em vez de te trazer para o joelho, estão te afastando de Deus.
Há pessoas aqui que, como Laodiceia, têm recebido a bênção de Deus, estão bem financeiramente, tem legalidade, tem carro bonito, tem casa bonita, tem família boa e acha que não precisa de Deus. E esquece dos que estão sofrendo. E Jesus está dizendo: olha, por favor, tenha compaixão dos que estão sofrendo. Se eu estou te abençoando, é para que você seja de bênção. E a muitos Deus está dizendo: eu tenho visto a fidelidade de vocês, e a fidelidade de vocês será recompensada. Para a maioria, Deus está dizendo: eu tenho visto o amor que vocês têm por mim, a fidelidade que vocês têm por mim, e eu vou recompensar vocês. Nessa manhã eu quero convidar você para gastar uns minutos na presença de Deus. Eu vou fazer uma oração e eu vou abrir o altar. Quando abrir o altar, eu vou liberar o Fernando para também estar aqui conosco. O Humberto vai tocar um hino bonito e a gente vai estar aqui na frente falando com Deus. E se você quer oração, um dos obreiros do altar estará aqui para orar por você, abençoar a sua vida, te ajudar. E depois nós vamos para casa, vamos viver esse evangelho aí fora. Pai querido, eu te agradeço. Eu sinto a tua presença. Há uma convicção tão grande nessa manhã. Eu oro, Senhor, que cada um de nós saiamos daqui sabendo que nós temos essa esperança em Ti. Como nós ouvimos na sexta-feira passada, a esperança nunca morre. Nós queremos saber quem Tu és, ouvir o que Tu tens para falar conosco, não o que a gente quer falar, ouvir, mas aquilo que nós precisamos de ouvir. Saímos sabendo quem Tu és e reconhecemos quem somos, nossas limitações, nossas fraquezas e aquilo que somos fortes. Contigo saltaremos muralha, contigo venceremos exércitos. Declaramos que somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Se você tiver que ir embora, tenha um domingo abençoadíssimo. Mas se você pode, gaste um tempo nesse altar antes de ir embora. Que a paz de Jesus esteja com você nessa manhã.